mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo... Olá, queridos. A paz do Senhor para todos e todas. Mais uma vez, quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Eric de Souza. E este é o canal Bíblia e Ação, Teologia em Movimento. Nós iremos, na aula de hoje, comentarmos a lição de número 3 da revista Betel, que tem como o título O Supremo Bom Pastor. A lição de hoje ela está baseada em um dos salmos que, se não for o mais lido de toda a Bíblia Sagrada, ele está no ranking do top 3 dos salmos mais lidos e mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 23. Este salmo já serviu de inspiração para muitas e muitas gerações que, atravessando momentos de dificuldades, que atravessando por momentos de perseguições, que atravessando por momentos de privações, olharam para este salmo como alicerce de suas vidas, alicerce e alimento para as suas almas, e assim, de tempo em tempo, gerações inteiras foram, de certo modo, impactadas, influenciadas pela leitura bíblica deste texto bíblico. É de suma importância a aula de hoje nós trabalharmos o Salmo de número 23, uma vez que o mundo está passando por um caos terrível. A pandemia do coronavírus tem feito pessoas do mundo inteiro se debruçarem em busca de soluções e de uma saída. E diante do caos instaurado, a única certeza que temos é que a desesperança ela toma conta de muitas pessoas. Nesse exato momento, pessoas estão sem rumo, sem direção. Algumas das tais que já perderam seus entes queridos, vitimados por essa pandemia horrível. E é diante dessa leitura e da aula de hoje que nós acreditamos que a palavra de Deus, mais uma vez, será alimento para as nossas almas, nos motivando a, em tempos de crises, levantarmos a nossa cabeça e prosseguirmos crendo que no horizonte vem a provisão de Deus. Crendo, como diz aquele adágio popular, que há uma luz no final do túnel. E quando nós olhamos para textos bíblicos, assim como esse, do Salmo de número 23, percebemos que muitas gerações já foram influenciadas por ele. E é um momento em que o Salmo se torna para nós também um desafio. Ele também destaca uma proposta de uma leitura desafiadora, nos convidando para que, assim como gerações que nos antecederam, colocaram a sua fé em ação a partir da leitura desse texto bíblico, nós, a geração de cristãos e cristãs do século 21, possamos, firmados na palavra de Deus, crer que o Senhor Deus é fiel e poderoso para nos abençoar e para nos dar vitória. Então, se você está comigo até esse exato momento dessa introdução da aula, eu já te convido que você possa deixar o seu like. Se você não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva em nosso canal, que você possa compartilhar e avisar a outros irmãos e irmãs que você conhece que há um canal de Deus que foi levantado para abençoar a sua vida. Então vamos lá? A aula de hoje ela tem como o título O Supremo Bom Pastor. Ela está baseada no Salmo de número 23. E é interessante, iniciando então a nossa aula, que o comentarista da lição, pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, ele utiliza o Salmo de número 23 para a construção desta aula de modo muito importante. E ele vai procurar dividir a sua aula, dividir a nossa aula nesse momento, em 3 etapas. No primeiro tópico ele fala sobre o pastor e suas ações. Na segunda, ele fala sobre as necessidades da ovelha. E no terceiro tópico, ele vai falar sobre Cristo,
o supremo bom pastor. Então, já é interessante nós entendermos que a leitura, ela traz a nós a responsabilidade de entendermos que o Salmo, ele serve para nós como eu poderia dizer aos irmãos, como um farolete que clareia um caminho. E que, ao clarear este caminho, nos leva a uma determinada direção. Uma vez que o Salmo foi escrito muito antes de Cristo, entendendo que a proposta da lição é olhar para este Salmo, entendendo que o cumprimento deste Salmo cabe muito bem na pessoa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, então nós vamos trabalhar esses 3 tópicos. Interessante que a primeira proposta inicial, né, que é o tópico de número 1, ele vai falar sobre o pastor e suas ações. Aqui, o comentarista já inicia dizendo que o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, né? Envolve este relacionamento íntimo, mútuo entre pastor e ovelhas. Eu já gostaria de destacar aos irmãos e irmãs que estão conosco que o termo pastor, quando nós falamos do antigo Israel, é um termo que, segundo muitos autores, cabe perfeitamente tanto na figura de alguns líderes políticos que governaram a nação de Israel, e que entende-se aí que esses líderes governaram a partir de uma permissão divina e de uma orientação da palavra da Torá, né? E é um termo também que cabe perfeitamente para o Senhor Jeová, e que ou para Javé ou Yavé, como queiram, que a partir da leitura do cristianismo nós aprendemos a olhar para este termo, pastor, com os óculos do cristianismo. Então, esse termo refere-se também à pessoa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante porque logo neste tópico é trabalhado uma proposta de confiança mútua, né? Quando nós trabalhamos uma proposta de pastoreio, uma proposta que envolve o verbo da ação, né? Do verbo, do pastorear, de estar junto com as suas ovelhas, né? Então, diante disso, o comentarista ele vai nos dizer, no tópico 1.1, que o descanso nos momentos perigosos nos é oferecido a partir da leitura deste salmo. Ou seja, ele está querendo mostrar a nós que o salmo de número 23, ele serve como inspiração para que em momentos de perigos, em momentos de aflições, em momento em que o caos está instaurado, aqueles que são ovelhas do aprisco de Jesus Cristo têm descanso para as suas almas. É interessante, e eu quero hoje, na aula de hoje, esboçar muito mais uma proposta de uma teologia pastoral, até mesmo tendo em vista toda a circunstância que há em volta, a relação em que o mundo está vivendo nesse momento. Eu entendo que a aula de hoje cabe muito mais aí uma proposta de uma teologia pastoral que possa nortear novos horizontes e a nossa fé, nos dando fé e esperança para enfrentarmos momentos de tribulações. Diante dessas prerrogativas, eu acho de suma importância a construção desse tópico, que ele vai trabalhar a ideia de que este salmo, o salmo de número 23, ele expressa descansos nos momentos de perigo. Então, é um salmo, e
eu estava há poucos minutos dando uma lida, né, em um artigo, em um periódico, um artigo científico produzido pelo Oswaldo Luiz Ribeiro, em que nesse artigo ele vai comentar o livro dos Salmos, salmo em especial que ele trabalha é o Salmo de número 23, e ele trabalha a mesa do rei, um estudo para a tradução e a interpretação do Salmo 23. E nessa proposta, né, o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, ele constrói para nós uma proposta de que este salmo também pode ser observado a partir de uma situação de um rei que está sofrendo horrendas perseguições por parte de seus adversários. E que este rei, no momento de maior aflição e perseguição, ele eleva o seu coração a Deus, eleva o seu pensamento a Deus na esperança de que não será destruído, uma vez que Javé é o seu pastor. Então, se você tiver oportunidade, tempo para você dar uma lida, eu te convido aí você encontrar esse texto do Oswaldo Luiz Ribeiro no Google Acadêmico, está disponível para todos os irmãos e irmãs, e você vai ver que ele constrói uma proposta muito interessante que reforça essa ideia do tópico 1.1, uma vez que nos é apresentado tanto a partir da proposta da nossa lição, né, e a partir também do artigo desenvolvido então pelo Oswaldo Luiz Ribeiro, nos é apresentado essa proposta de ter confiança em Deus em momentos de aflição, ter confiança em Deus em momento de sufoco, em momento em que o caos está instaurado. Então é interessante nós olharmos para o texto bíblico e também para a lição de hoje, a partir dessa proposta, de que em momentos de perigo nós descansamos em Deus. Certa feita eu ouvi uma fala que dizia o seguinte: todo mundo passa pelo vale, todas as pessoas passam pelo tempo da dificuldade, ou usando uma referência a um pregador que foi muito usado por Deus e que na minha vida eu faço questão de dizer que foi uma referência, né, para a geração que acredito passou aí década de 90, ano 2000. Pastor Marco Feliciano, ele tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte: o dia mau, né? Então, o dia mau, usando então a fala do pastor Marco Feliciano ou do apóstolo Paulo, porque o pastor Marco Feliciano baseia-se na Bíblia, o dia mau, como o apóstolo Paulo fala, chega na vida de todas as pessoas. Branco, negro, índio, asiático, gordo, magro, alto, baixo. O dia mau, ele é uma realidade vigente na vida de todas as pessoas que passam por certos momentos e que são condições que estão pertinentes à nossa vida e à nossa realidade. Então, o dia mau é uma condição de todo ser humano. E disso não dá para fugir. Basta, em meio ao século XXI, nós observarmos que no dia 18 de abril de 2020, o mundo está parado. A economia mundial está parada. E aí eu pergunto, não estão todos envolvidos? Todos não foram, de certo modo, atingidos de forma direta ou indireta pelo tal do Covid-19? A pessoa pode ser servo de Deus, a pessoa pode ser crente, a pessoa pode ser boca de Deus na terra, não importa. Todos estão precisando tomar as devidas precauções, uma vez que a dificuldade, o dia mau chegou. Mas, reforçando essa fala, o que eu acho interessante é que, nesse dizer, nessa fala, foi dito assim, que passar pelo vale ou pelo dia mau, todo mundo passa. O ímpio passa, o justo também passa.
E qual é a diferença? É que enquanto o ímpio passa sozinho em busca de uma saída, de uma solução, o justo, ele está passando firmado em Cristo, firmado em Deus. Ele tem descanso no momento de aflição. Ele sabe que nós temos de fato um esconderijo. Basta olharmos para a leitura do texto bíblico do Salmo, o número 91, que vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Eu tenho a certeza que muitos servos e servas de Deus, de certo modo, terminam sendo atingidos diretamente por uma pandemia como essa, e muitos foram levados ao óbito. Mas, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que nós temos um esconderijo em Deus. Nós temos a confiança de que em Cristo, em Deus, nós temos a saída. E se porventura a morte chegar, uso a palavra de Paulo, que o viver é ganho e o morrer é lucro, é Cristo, é estar com o Senhor. Então, diante disso, o comentarista da lição, ele vai construir esse primeiro tópico dizendo que Davi, nesse sentido, ele tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Olhando para a palavra de Deus e os momentos difíceis que Davi passou em sua vida, em seu reinado, ele nos convida a confiarmos em Deus, nos convida a, de fato, descansarmos no Senhor. É o convite do descanso da nossa alma. Então, um momento de dificuldade é também um momento para descansar. E eu tenho a certeza que a experiência, ela só é adquirida uma vez que nós estamos envolvidos no momento de batalha. Então, se você olhar para trás, o sábio que está dizendo que o Senhor é socorro, que o Senhor é pastor, que o Senhor ele é esconderijo, só pode dizer isso quem passa por momentos de dificuldades e que entende que encontrou nos momentos mais difíceis da vida uma saída em Deus. Nesse momento eu quero convidar você, como disse, a proposta da aula de hoje é uma proposta muito mais pastoral, e eu gostaria de convidar você nesse momento a depositar toda a sua confiança em Deus, sabendo que do Senhor vem o teu socorro, sabendo que você não está desamparado pelo Senhor. Eu tenho certeza que se você for mediar a sua vida apenas pelo que os veículos de comunicação estão nos informando, principalmente algumas redes de televisão, você não terá condições nem mesmo de acordar, porque a vontade é dormir e não acordar mais, de tamanha intensidade com que eles terminam noticiando os fatos. E este é o momento que eu acredito que é aquele momento que a palavra de Deus faz toda a diferença na vida do cristão. Este é o momento que eu acredito que é o momento que a palavra de Deus faz toda a diferença sobre a nossa vida. Então eu quero convidar você nesse momento de perigo, de dor, momentos de caos, pânico, que você possa descansar a sua alma em Deus, sabendo que você entregou as suas vidas ou a sua vida nas mãos do Senhor e de que Deus, ele tem o pleno cuidado da sua vida. Eu diria para você, irmão e irmã, nesse momento que ouve esta aula, que o agente principal da sua vida, ele não perdeu essa batalha. Vamos acreditar, o tempo difícil vai passar e do outro lado, certamente nós cantaremos então um cântico de vitória. Caminhando, tópico 1.2, nos é apresentada uma proposta, refrigério para a alma atribulada. E aí, o comentarista ele inicia dizendo assim, o salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos.
eu achei interessante, inclusive fiz questão de grifar isso na minha revista, uma vez que o comentarista procura destacar algumas das faculdades da alma, né? E nós somos informados que a alma tem ao menos 3 faculdades: vontade, intelecto e sentimento. Então, a alma tem 3 faculdades, só para nós relembrarmos: vontade, intelecto e sentimento. E é diante dessa situação em que a alma ela está sendo, de certo modo, vilipendiada pelos noticiários, que nós acreditamos que o socorro, que a esperança vem da parte do Senhor. É refrigério para as nossas almas. O Supremo Pastor é aquele que alivia a nossa carga. A esta semana mesmo, eu recebi uma mensagem por meio de WhatsApp de uma pessoa que me procurou, e essa pessoa estava depressiva, deprimida, uma pessoa de Deus, serva do Senhor Jesus, mas que na palavra dela ela dizia: Pastor Eric, e a pessoa até mesmo, na sua simplicidade, terminou me chamando de pastor, e eu sei que o cargo é o presbitério, né? Sou presbítero, mas a pessoa dizia: Pastor Eric, eu estou a ponto de cometer um suicídio, vou dar cabo à minha vida, já não suporto mais tanta luta, tanta dor, tanta dificuldade, tantos problemas. E a pessoa foi descrevendo o que estava acontecendo na vida dela de tal modo que eu me senti compadecido pela vida daquela irmã. E diante do nosso diálogo, uma coisa que eu procurei destacar àquela irmã é a questão de que Deus é aquele que refrigera a nossa alma. De que Deus é aquele que traz paz no momento de aflição. Então, em meio a um momento em que os sentimentos estão aflorados, porque o noticiário só noticia notícias cruéis, né? E aí os sentimentos se abalam, se afloram. É nesse momento que eu acredito piamente que a palavra de Deus faz toda a diferença. O cristão, ele tem essa possibilidade de cantar mesmo nas horas mais difíceis. E aí eu sou obrigado a me recorrer ao apóstolo Paulo, que ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque é que Paulo vai dizer que nós temos um tesouro, e eu tenho a plena ciência. O Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Nas horas mais difíceis, quando não há palavra, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu tenho a plena certeza de que este é o momento em que Deus está sofrendo com toda a humanidade. Eu não consigo reproduzir uma leitura de um Deus que triunfa diante do sofrimento. Não consigo reproduzir uma leitura de um Deus que olha para o sofrimento das pessoas e que entende que essa é sua perfeita vontade, porque a sua palavra tem que se cumprir. Eu não interpreto a Bíblia dessa forma, exatamente porque entendo que a maior configuração de Deus que nós temos é olhar para Jesus. E olhar para Jesus, ele mostra para nós um Deus que é presente, que faz questão de chorar, que faz questão de parar, mesmo quando a multidão aperta e ele diz: alguém me tocou. Mas quem o tocou é uma mulher, tem um fluxo de sangue intenso há 12 anos, ela é desprezada da sociedade, mas ele para, ele sofre conosco. Um Deus que tem compaixão da viúva de Naim e que é capaz de tocar no esquife e de ressuscitar o menino. Então eu tenho a plena certeza que
não combina com a proposta do Deus que se encarnou, do Deus que, ao se encarnar, revela para nós que a maior expressão de Deus se resume na palavra do amor, porque o evangelho de fato se completa quando nós entendemos que a essência do evangelho é o amor. E eu tenho a plena certeza que quando nós olhamos para essa proposta, eu vejo um Deus que está sofrendo com a humanidade. Mas ao sofrer com a humanidade, ele refrigera a nossa alma. A ideia do refrigerar aqui nesse momento que eu queria destacar é aquele momento em que parece que você não vai conseguir. E de repente você para, toma um pouco de fôlego e de repente quando você percebe fôlego retomado, as forças voltam novamente e você consegue continuar, partir, prosseguir. É esse o Deus que eu gostaria de, nesse momento, conseguir, de certo modo, comunicar a você, irmão, irmã, que partilha conosco desta aula. Eu quero caminhar para mais um tópico, 1.3. O tópico 1.3, o autor, o comentarista da lição, vai falar sobre presença nas horas mais difíceis. E falando sobre presença nas horas mais difíceis, ele vai destacar lá embaixo dizendo que a melhor forma de superar o fracasso ou enfrentá-los ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está conosco ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos, amparando-nos neste momento. Eu fiz questão de mais uma vez frisar uma frase como essa, porque eu acho que ela faz todo sentido em um momento como esse. A melhor forma de superar o fracasso ou de enfrentar o corredor da morte é você ter a certeza que você não está sozinho. Me recordo de certa feita, uma experiência minha, há cerca de 6 anos atrás, quando eu estava pastoreando uma igreja, e o pastor João Rodrigues me colocou para pastorear uma igreja lá no Jardim Progresso, uma igreja que havia acabado de inaugurar, o tal do Rancatoco. Teve momentos que eu pensei em desanimar. Mas o que me fazia, às vezes, perseverar era acreditar que eu não estava sozinho. E às vezes chegava uma determinada pessoa que podia ser que ele nem me ajudava tanto, mas ele olhava para mim no dia que eu estava arrasado e dizia: pastor, estamos juntos nessa. Deus está conosco. Aquilo renovava a minha fé e me tocava de um modo tão intenso. E eu renovava as forças para prosseguir e continuar. E é diante dessas situações que eu acredito que a melhor forma de você enfrentar a crise é você, de fato, acreditar que você não está sozinho. Fingir que o problema não está acontecendo conosco, que o problema não existe, eu acredito que seria uma tolice absurda. Dizer que o problema é pequeno seria também uma irresponsabilidade incalculável. Mas, diante de uma situação dessa, eu acredito que é momento de testemunharmos a nossa fé e a nossa esperança. De entendermos que, nesse momento, o melhor a fazer é reforçar a nossa fé em Deus. É reforçar a nossa fé em Cristo. É saber que não estamos só. Eu não sei como você está do outro lado. Como disse, eu tenho hoje uma proposta de construir uma aula muito mais pastoral, porque sinto-me tocado pelas situações que cercam o mundo, o Brasil, as pessoas. E eu gostaria de, nesse momento, poder comunicar a você um Deus presente, um Deus que caminha conosco, que nesse momento Ele está sofrendo conosco. E que ao sofrer conosco, faz questão de olhar para você e dizer: você não está sozinho.
Eu queria dizer para você que talvez está ouvindo e assistindo esta aula, essa depressão não vai lhe matar, essa opressão não vai lhe destruir, esta síndrome do pânico não terá poder sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você vai levantar a cabeça, sair de dentro desse quarto escuro, levantar dessa cama, abrir as janelas e perceber que embora nós estamos vivendo de fato, em meio à dor e à aflição e a um sofrimento provocado por uma pandemia mundial, embora o mundo esteja caótico, embora o dia possa ser que esteja nublado para nós hoje, a maior certeza que temos é que amanhã o sol vai nascer mais uma vez. Que o sol da justiça, nessa primeira parte da aula, possa nascer sobre a sua vida. Que o sol possa clarear a sua vida, a sua história, a sua família. E que assim como diversas gerações sentiram-se tocadas por Deus em momentos de aflições ao ler este salmo, você também possa nesse momento olhar e encontrar em Deus